Eu vou conversar com você hoje sobre o transtorno opositor desafiador. É um tema importante para pais, para professor, para o ambiente escolar, para a sociedade como um todo. Porque viver em sociedade é também aprender a forma como cada indivíduo funciona, para que através desse conhecimento possamos tocar as pessoas e ajudá-las no seu processo de evolução. Mas nós sabemos que há pouca informação, as pessoas sabem pouco sobre esse problema que afeta algumas crianças e adolescentes. É um padrão desafiador com uma figura de autoridade, toda figura de autoridade. E ela é interpretada pela sociedade como sendo uma educação limitada, onde pais não têm autoridade sobre os filhos, deixa fazer o que quer, falta de limite, desobediência. Então, quando uma pessoa tem a oportunidade de conviver com uma criança ou com uma adolescente com transtorno opositor desafiador, a tendência é fazer um julgamento que não é a realidade. Então, esse transtorno, ele tem fatores genéticos e também ambientais. Os sintomas geralmente começam antes dos 8 anos de idade. O transtorno é mais prevalente entre os meninos, embora que as meninas também possam ter. A infância e a adolescente é marcado por um padrão global que envolve humor zangado, irritável, grosseria, debate, desrespeito, tirania, um comportamento violento, inquieto. Imagine que diante de um quadro desse, às vezes pai e mãe não querem andar com uma criança, levando para ambientes públicos, visitando pessoas, porque sabe do processo argumentativo para demonstrando o tempo todo que está certa. Há uma birra constante marcada pela desobediência, uma baixa tolerância a qualquer nível de frustração. Então, tendo uma criança com esse transtorno, todo o ambiente onde essa criança está, vai haver agitação, porque a ideia desta criança precisa se prevalecer, o que ela decide que é dela se torna uma briga constante no ambiente onde ela está, e o comportamento na adolescência pode levar a pequenos delitos, como furtos, um comportamento de mentira repetitiva, uma fuga de casa. Então, há muitos sentimentos que envolvem esse transtorno. O ressentimento, porque diante do fato de que a sua vontade não foi realizada, aquela criança, ela com muita raiva, ela passa a ter o sentimento de ressentido, rancoroso, vingativo, e de algum modo ela se sente não adaptado ao mundo que está à sua volta e nunca assume nenhum tipo de falha da parte dela. Então, há muitos prejuízos com o transtorno opositor desafiador. Um deles é o conflito no ambiente familiar. Tanto o pai quanto a mãe buscam alternativas para conter a ira, a agressão, a violência do filho. E muitas vezes o ambiente familiar se torna marcado por muitos conflitos. Há também dificuldade na escola, para que essa criança ela aprenda de modo adequado como as demais, pela sua agitação em todo o tempo. A quebra de vínculos afetivos também é um fator muito constante na vida de uma criança que possui o transtorno. Porque diante do fato de que ela não pode ser contestada, tudo tem que ser do jeito dela, então as demais crianças elas tendem a afastar-se dela. Outro
Outro aspecto importante a destacar é que para cuidar de uma criança com transtorno opositor, é preciso um trabalho multidisciplinar, onde vai envolver um trabalho de um psiquiatra, às vezes com uma medicação, né, de forma medicamentosa, terapia individual com a família, para que o pai e a mãe ela possa aprender a lidar com aquela criança, a terapia ocupacional para a criança, onde ela deve ter um ambiente para gastar energia ou num esporte ou numa atividade lúdica que a criança goste. Desse modo, o transtorno não causa sofrimento apenas para a família, causa sofrimento também para si mesma. Causa um sofrimento para a pessoa imensa, para a criança ou para o adolescente, porque ela compromete mudanças que não consegue cumprir. Ela promete coisas quando a raiva, quando a fúria passa, mas logo em seguida ela não tem condição de cumprir, porque a palavra-chave é o descontrole emocional, trazendo então um perfil o tempo todo para fora, buscando o tempo todo discutir com qualquer figura de autoridade que conteste a sua vontade. É alvo, então, por conta disso, da rejeição de alguns familiares, que deveria acolher e amar. Mas, diante de um comportamento agressivo, a família tende a afastar-se. Também a criança sofre por não conseguir construir um vínculo, pelo menos um vínculo na idade dela. Pode levar também a médio e longo prazo, por conta da adolescência, a utilização de álcool, de drogas e alguns atos ilícitos. Então eu quero aproveitar para dar um destaque no livro O Reizinho da Casa, do autor Teixeira Gustavo. Então ele aponta algumas coisas que podem cooperar para minimizar o impacto de uma criança e de uma adolescente no ambiente familiar, onde pode causar sofrimento para ela mesma e também para os seus pais. Então, ele apresenta o seguinte: tenha um ambiente saudável. Pai e mãe precisam gerar um ambiente propício para que haja saúde naquele ambiente. Pais que brigam muito, eles potencializam a agressividade numa criança opositora. Estabeleça regras e limites claros e ambos, pai, mãe e, no caso, ajudante, pessoa que toma conta da criança, aqueles que convivem, é preciso alinhar as regras e os limites para que todos estejam conscientes do que ele pode e o que não pode fazer. Faça pedidos claros e objetivos. Todas as vezes que se vai tratar um tema com uma criança, é preciso ser o mais claro possível para que ele entenda a voz de comando daquela figura de autoridade. Sejam um exemplo positivo de passividade e de amor no ambiente em que essa criança está inserida. Fortaleça a autoestima da criança. Quer dizer, cada vez que ele tem um comportamento adequado, ele deve ser elogiado, estimulado, para que isso possa, em algum momento, fazer o efeito de novas tentativas. Esteja atento às mudanças na adolescência. Quanto mais essa criança ela vai crescendo, maior precisará ser o investimento da família para entender, para compreender o processo e também agir de conformidade a melhorar o ambiente familiar com a presença de uma criança opositora. Estimule a prática de esporte. É comum que a criança tente vários esportes e não queira continuar em nenhum deles, porque lá naquele ambiente de esporte, ele também vai demonstrar o transtorno com o professor, com os colegas, com as pessoas que fazem parte da atividade física.
E isso, já que ele briga na escola, ou ela briga na escola, ela tende a não querer retornar. Considerações que precisamos lembrar e estar muito atento a isso. O transtorno opositor desafiador é uma responsabilidade de cuidarmos de todas as crianças que apresentam esse quadro. Então, no ato que se percebe, é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda terapêutica, com um profissional, com um psiquiatra, mas não abra mão de cuidar do seu filho. Não abra mão de aprender a lidar com ele. Um grande abraço para você.